Bom, olá a todos. Vamos então a mais uma aula, né, aqui para Ateliê Bucket. Vamos fazer hoje uma bolsinha simples, básica, mas muito bonitinha. Tá? Vou começar com a modelagem e as medidas. Pode tomar nota, pegar o caderninho para anotar as medidas. Aqui a gente vai ter o seguinte: você vai pegar uma folha de sulfite, né, uma 4, e vai fazer um retângulo de 22 por 23,5, tá? Ele vai ter 23,5 de altura. Deixa eu só conferir direitinho aqui. Isso, 23,5 de altura por 22,5 de largura. Dá quase um quadrado, tá? 22,5 por 23, assim, né? Simplesinho assim, 22 por 23. Vamos cortar um fundo, tá? Esse fundo aqui, ele é para uma caixa de leite de 3 centímetros, tá? Ele tem aqui 16,5, tá? 16,5 por 8, né? Mas eu quero aqui a gente vai fazer um virado, né? Vai tirar 2 centímetros, um virado de 1 centímetro para dentro, né? Que eu faço um risco. Aqui já tô mostrando direto no principal, porque eu fiz só essa modelagem do papel, né? E cortei o fundo direto no meu sintético principal, tá? Aqui eu vou fazer uma linha aqui uma margem, né? Uma linha aqui, 2 centímetros para dentro e aqui 2 centímetros para dentro. E vai ficar assim. Depois a gente vai fazer um virado de 1 centímetro aqui. Esse virado vai em cima dessa linha e aqui em cima dessa linha. Como a gente faz sempre o virado, tá? 16,5 por 8, tá? Vai ser o fundo dessa bolsa. Vamos ver o que mais? A modelagem é isso, tá? O retângulo de 22,5 por 23,5 e o fundo de 16,5 por 8. Aí, modelagem pronta. Você já tem as duas medidas da peça. Então, agora eu vou cortar como? Agora vem o plano de corte. Então, vai fazer o fundo, aqui que eu já mostrei pra vocês, que eu cortei direto, né? De 16,5 por 8. Aqui eu corto 2 vezes no principal, tá? No meu sintético principal. Esse aqui é o sintético 1.2, com fundo em malha. O nome dele é Zahara. E ele tá à venda agora, hoje é dia 17 de agosto, 16 ou 17 de agosto. E ele é lançamento, inclusive, na Personal Art, na loja da Personal Art, tá? O nome é Zahara, é lindíssimo o sintético. Se comprar, você vai amar ele. A gente se apaixona por ele de cara. Cortei também 2 vezes aqui no meu no forro, só que no forro eu não coloquei aquele fundo, tá? Esse forro ele vai ser colocado dentro da bolsa, a gente costura, desvira e rebaixa a costura na boca da bolsa. Então, esse forro tem a mesma medida, só que eu fiz 2 caixas de leite, mesma medida não, porque tá maior, né? Esse forro, ele tá com a medida D, tá? Então anota porque o forro tem uma medida diferente do meu principal, tá? Daquela modelagem. A minha modelagem já tá cortada, quer ver? Ela tá cortada com esse fundo. Se você quiser, pode fazer assim, ó. Tá vendo? Uma caixa de leite de 3 centímetros de cada lado. Com a caixa de leite aqui, porque no forro eu vou fazer a caixa de leite, pra ficar mais fácil, né? Simplificar o processo. Tem 26,5, tá? O total. Então, o forro você vai cortar 26,5 no forro. Anota aí coloca nas suas anotações, tá? Isso é muito importante. O forro da bolsa tem 26,5 por 22,5, tá? O meu principal aqui tem 22,5 por 23,5. O forro tem 26,5 por 23,5, tá? Aliás, é 26,5 por 22,5, tá? E eu vou fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros na parte de baixo aqui, tá? Do forro. Então, eu vou ficar com 2 vezes assim, tá? Ele integral aqui com a caixinha de leite cortada, tá? Então, são 2 cortes diferentes. Então, eu até fiz a modelagem com esse pedacinho aqui já. Na hora que eu corto o forro, eu corto. Na hora que eu cortar os espelhos, eu dobro isso aqui e fico com o meu retângulo. Muito importante isso. Porque senão não vai dar, a não ser que depois você corte
e monte exatamente do mesmo jeito, né? Mas não tem necessidade, assim simplifica muito, tá? Aí eu cortei um pedacinho aqui de cetim dublado, que eu tô usando pro forro, de 24 por 14,5, cortei um tamanho aleatório, tá? Não medi, não pensei no tamanho, só pra fazer um bolso de um dos lados. Pode colocar bolso dos dois lados da bolsinha, inclusive, se você quiser. E agora vem os pormenores dessa bolsa. A gente vai fechar ela com uma alça. Aqui, eu peguei uma alcinha de montana, tá? Dublei, ou seja, eu passei cola de contato, cortei duas tiras de montana. Esse daqui meu tem 54 por 2 centímetros, 54 por 2, tá? Passei cola de contato em uma e na outra, colei e pespontei assim, ó. Fiquei com uma alça já pronta, tá? E aqui eu tenho uma fivela, tá? Que eu vou colocar do outro lado, vou colocar de um lado. Talvez eu vou fazer isso, tá? Não é certeza absoluta ainda, né? Até o final da aula a gente descobre, tá? Como é que eu vou fazer o fechamento da alça, mas você não vai ter problema. Pode usar até uma alça chique de 3 centímetros, 2 centímetros, enfim, você que sabe. Do próprio sintético, você pode fazer também. Aqui eu tenho um pedacinho de montana que mede 5 centímetros, então, não, 10 centímetros, né? 10,5, tá? 10,5 por 2. Aqui eu peguei um outro pedacinho de montana amarelinho, costurei, fechei, coloquei frente com frente, cortei, fica escondidinha, a emenda fica aqui dentro escondida, a gente vira e fica com esse tirantezinho aqui pra passar a alça da fivela, tá? Coloquei a fivelinha aqui, furei bem no meio, coloquei a fivela, né? E assim eu tenho, né? Passo uma costura só aqui, fiz um pesponto só aqui pra fechar aqui a fivela, né? E aqui fica acoplado na bolsa, então não precisou costurar, tá? E aqui é o meu tirantezinho aqui. Só que eu não tenho certeza se eu vou usar esse esquema aqui de alça no final, tá? Um pedaço de zíper. Estamos anotando as medidas. Um pedaço de zíper de 24,5 ou 25 centímetros de zíper, com sobra, tá? Um cursor é o suficiente para essa bolsa, não precisa de dois. É uma bolsa pequenininha, prática e rápida. Né? Eu vou começar fazendo o acabamento do zíper, né? Vou ver aqui, eu escolher um dos lados, tá? Coloquei aqui, ó, como é que eu faço aquele acabamento? Aqui eu faço o acabamento com dupla face, tá vendo? Tem 2 pedacinhos aqui e 2 mais aqui embaixo. Como eu faço? Eu faço assim, tiro aqui, né, a película da dupla face, venho aqui, dobro, né, já vou fazer aqui, dou aquela dobradinha de triângulo pra cá, que a gente dobra pra cá, né, venho aqui, dobro aqui para esse lado, colo com dupla face, venho aqui, ó, e viro aqui pra baixo, né, pra poder fazer meu acabamento. E assim ele fica grudadinho, ó. Com dupla face dá pra fazer esse tipo de acabamento de zíper, ó, e ele fica direitinho. De preferência próximo, vou até colocar um clips aqui, porque isso aqui vai soltar, tá? A gente faz bem na hora de fechar, mas eu quero fazer pra adiantar o processo e mostrar pra vocês também rapidinho como eu faço isso aqui, tá? Eu vou até tirar do outro lado, não, vou tirar primeiro, fazer aqui primeiro assim. Eu dobro muito bem um lado, gente, mas quando chega do outro, vira uma negação. Aqui vai do jeito que dá. Aqui eu dobro uma parte, dobro a outra, sei que sai aqui o acabamento. Não sei se acontece com vocês, tem facilidade de fazer as coisas de um lado, mas quando chega do outro, às vezes dá uma travada. Vai entender? O cérebro buga. Mas é isso aqui, o meu tá até tortinho, peraí. Tá muito pra baixo aqui. Pra ficar na mesma altura, né? Que senão a dobra fica errada. Tá aqui já, ó, feitinho. Aqui aparece dupla face aqui, mas não tem problema que vai sumir na hora que eu costurar, isso ele vai ficar pra dentro. Feito o acabamento de um lado, o outro lado fica assim, aberto, né? Então, vamos começar a costura. Eu vou começar fechando o bolso, tá? Tô usando, aqui essa minha máquina é uma Jack A2, uma reta industrial, tá? Eu tô usando a agulha número 18, linha de nylon 60, tá? Se você estiver usando a máquina doméstica, pode utilizar a agulha 18 superior. Esse sintético, ele é bem macio, ele é 1.2, mas ele parece um 0,8, tá? Ele não é um sintético duro, mas usa na doméstica a agulha 18 ou 20, tá?
Pode usar pra você costurar mais, se você costurar mais sossegado. Eu não vou trazer pra perto, porque esse daqui é uma costurinha básica, que eu vou fechar aqui no ponto 3,5 do bolso. Direito com direito, tá? Dobro assim. Um lado. E agora eu vou fechar aqui um pé de máquina de um lado do outro. Meu corte tá torto. Aí aqui, costurei de um lado do outro. Vou refilar aqui, eu refilo pra ficar com o acabamento mais do bolso menos marcado aqui das laterais. Tá? Eu tiro só um pedacinho mesmo. Já viro esse bolso do direito, né? Você tirou avesso, eu tirei com direito, né? Agora eu viro do avesso. Já venho aqui, ajeito bem essas pontinhas. Vou pegar até a tesoura. Essa tesoura aqui, ela tem o bico redondo, tá? Então, ela não vai furar o meu sintético. Tá? Eu puxo bem assim pra fora, ó. Pra ficar bem bonitinho aqui, ficar bem no formatinho. Não ficar com aquele uma pontinha pra dentro, né? Ponte, pronto. Esse daqui, meu bolso, ficou um bolsinho mesmo. Esse tamanho deixou ele bem pequenininho. Ele é um bolso bem pequenininho mesmo. Tá? Eu só quis trazer um bolso porque eu sei que a maioria das pessoas gostam de bolsa com bolso. Nem que seja um bolsinho pra gente colocar um cartão de crédito na hora que você tá no supermercado, assim. Você tá com pressa, aí você coloca ali uma moeda, um dinheiro. Né? Então, pode fazer esse bolso maior um pouco, tá? Bolso fica a critério da gente, viu? A gente costuma colocar o bolso geralmente do tamanho que a gente gosta. Eu não gosto muito de bolso, nas minhas bolsas pessoais mesmo, praticamente não tem bolso, porque eu tenho porta tudo. Então, a gente coloca tudo dentro, cada coisa dentro da sua carteirinha, da bolsinha, de outra bolsinha. Então, não tem muita necessidade de... Como a gente faz, então a gente tem muito porta... Tem o porta higiênico, você carrega uma escova de dentes, né? Uma pasta de dente, um fio dental, você tem o porta absorvente, a gente tem porta moeda, né? Um porta cartões, tudo dentro da bolsa, então não tem necessidade de tanto bolso, né? Mas vamos colocar então um bolsinho. Vou colocar como aqui? Eu vou pegar um dos espelhos, vou dobrar ao meio, tá? Porque a gente tá preparando aqui os pormenores da bolsa. Né? Não menos importantes, mas os pormenores, né? A gente arruma uma alça, você costura um bolso, vai fazendo esses acabamentos mais finos, mais grossos, para depois vir como os finos, né? Que é a costura e acoplar tudo no corpo da bolsa. E finalizar, que eu dobrar o bolso ao meio também, que assim eu marco aqui meio com meio, em cima e embaixo. Aqui na parte de baixo também, ó, não dobrou, não marcou bem, deixa eu marcar de novo. Porque com isso daqui você posiciona o bolso direitinho pra ele não ficar torto, né? Marca meio com meio, escolhe uma altura, tá? E vamos pregar de um lado e do outro. Aqui a minha linha é preta. Aí eu posiciono aqui, deixa eu acender a luz da máquina. Posiciono aqui, ó, meio com meio. Pra ficar retinho, né? Não ficar torto. Venho aqui, vou fazer costura de beiradinha aqui, pra esse ponto. Onde é costura mesmo de beiradinha. Começo aqui bem de cima e sigo aqui. Vou costurar no ponto 3,5 mesmo, tá? Que é meu ponto de fechamento aqui. Manter aqui no lugar certinho, marcando ele. Já venho aqui embaixo, já fecho. A gente vai deixar daqui um espaço aberto, né? A gente acaba embutindo aqui o acabamento para poder fechar. A máquina tá com uma batida diferente. Tá
Deve ser o TNT aqui do cetim dublado. Mais um ponto aqui. Tá com barulho diferente. Pode estar prendendo a linha em algum lugar. Tem alguma coisa diferente aqui. Aí atrás tá costurado direitinho, né? Não tem nada na linha. Não sei o porquê do barulho. Acho que é por conta do TNT, do próprio TNT aqui do cetim. Vamos ver. Quando eu vou costurar no principal tiver com barulho. Vou achar o meio aqui no forro também. Igual eu falei, esses são os pormenores, né? Que a gente ajeita na... Que a gente vai fazendo, né, esses detalhes, porque depois que a gente chegar na parte de acabamento, de terminar, né, na costura que vai fazer fechamento e tudo, a gente tá com todos os pormenores prontos, né, porta-alças, enfim, tudo a gente já vai estar com tudo isso feito, né. Então aqui eu tenho, ó, os dois espelhos já com pique no meio, né, fiz um pique em cima aqui embaixo, tá. Vamos fechar esse forro, vou deixar ali a parte do virado do principal, vou vir aqui, ó, vou alinhar direitinho, pontinho com pontinho, ó. E vamos fechar as laterais, eu já vou fazer o forro, né, já coloquei o bolso, que já fica com esse detalhe, com essa parte pronta também, né, que é a parte do forro aqui. Alinhar as pontinhas de cima aqui embaixo, né, deixar assim arrumadinho, ó. E vem com um pé de máquina para fazer esse fechamento. Vai continuar com barulho estranho. Pode ser minha agulha que pode estar gasta. Prontinho, as laterais fechadas. Eu já fechei a outra enquanto eu fui recolocar a linha que tinha saído. Venho aqui, fecho o fundo, fechei as duas laterais, agora eu vou fechar o fundo, tá? Costura simples, tá, gente? Eu não tô trazendo vocês pra pertinho aqui, porque é uma costura simples de fechamento mesmo, costura retinha, no pé de máquina. Lembrando que o meu pé de máquina aqui, não, o pé da máquina aqui tem meio centímetro, tá? Eu uso um calcador de zíper na minha máquina, que é o meu favorito pra costurar. Esse calcador tá aqui sem sair desse lugar já fazia uns 5 anos, pelo menos. Desde quando eu coloquei ele, eu não troquei mais. Então, agora vamos à caixinha de leite, tá? Agora eu vou fechar de um lado e do outro aqui do forno. Tá? Que a gente fica já um pé de máquina aqui também, alinha bem direitinho. Tá, saiu de novo a linha. Fechar aqui. De um lado. Agora eu vou fechar do outro. Barulho diferente na máquina sempre requer atenção. Eu tô reparando, mas eu acho que é por conta do TNT, do própria textura do cetim, que ela tá com o barulho da batida da agulha. Tá diferente no sintético, no tecido tá diferente. Eu também acho que pode ser a ponta da agulha que já tá gasta. A gente tem que fazer troca a cada quantidade de horas, né, de costura, que a gente de vida útil da agulha em horas ou vezes que a gente costura. Eu não me esqueci agora, então não vou falar sem saber, mas eu não me lembro. Mas até então eu tinha essa informação aqui na minha cabeça certinha. A quantidade de horas que a gente costura com a agulha, né? Que ela dura.
Então, às vezes, a gente começa a sentir, começa a embolar a linha começa a soltar, desfiar. Isso tudo pode ser por conta da ponta da gasta da agulha, né? A gente não deve costurar muito tempo com uma agulha só. Essa daqui tá até com uma troca recente, até, não é uma agulha antiga, não. Bom, tem aqui, tá feito o saquinho, né? Vou deixar aqui do avesso mesmo, reservar essa costurinha aqui feita. Agora eu vou pegar o fundo aqui, né? Vamos tirar aqui, ó. Fazer um virado de um lado e do outro. Né? Fazer o viradinho assim, ó. Ó, em cima da linha, por isso que a gente faz um risco, tá? Eu gosto de virado de 1 centímetro, por isso que eu acho que na hora de costurar, ele agrega menos camada, não sei. Acho que cada um se sente confortável, né? Às vezes costurando com alguma... Cada um de um jeito, mas eu gosto muito do virado de 1 centímetro, assim, quando tem espaço suficiente para fazer. Aí aqui, prontinho, ó, feito o virado, tá? Aqui o fundo da minha bolsa. Agora eu passo mais uma camada de dupla face aqui dentro, né, de cada parte aqui, por cima de onde eu fiz o virado, tá? Nunca na pontinha, tá? A dupla face nunca vem aqui em cima, tá? Um pouco sempre mais pra parte de baixo do virado. Porque esse virado tem 1 centímetro, a fita tem 7 milímetros. Então, colocando na parte de baixo, vai sobrar 3 milímetros aí pra cima, pra não aparecer essa fita não correr o risco de aparecer depois, né, na sua costura. Né? Na parte do seu olhar tá aquela marca estranha, fica parecendo uma cola, né, saindo assim, é muito feio. Então, coloca sempre um pouco mais pra baixo, tá? A menos que a técnica demande que você coloque bem em cima, mas se for assim, ó, simples, pode colocar sempre assim, tá vendo? Com uma distância, tá? Dupla face, porque assim fica mais fácil. Vai te dar um acabamento melhor. Tirar aqui já dos dois lados, né? Pra já economizar tempo. Tem aqui, achei o meio do espelho, tá? Achar o meio dos dois lados, já vou até aqui na parte de cima também, ó. Já vou achar o meio aqui. Achei o meio, tenho o meio agora dos dois lados do espelho, né? Então, agora eu vou vir aqui, vou ver onde é que tá o meio, vou até marcar aqui por cima do dupla face mesmo, pra me ajudar a posicionar aqui melhor, ó. Só por cima da fita onde tá o meio aqui. Ela é transparente, mas às vezes igual que ela tá meio fosquinha. Meio com meio, tá? Posiciona aqui, aqui eu vejo o meio, né? Dá pra gente ver o pique. Então, você vai pegar pique aqui direito, com o direito aqui do virado, né? Com o lado do que a gente fez o virado aqui. Meio com meio, posiciona bem certinho, dá a linha de guia pra gente posicionar é justamente essa daqui. Né, do final, ela é uma linha de 1 centímetro, ela tá bem retinha, por isso que a gente faz ela bem retinha, pra servir de base pra gente poder posicionar aqui. Tem durex grudado na minha mão. Aí você tira de um dedo e gruda no outro. Fica parecendo um desenho animado. Aqui assim, ó, de um lado, né, já colei aqui. Agora eu vou colar do outro lado. Tá? Meio com meio também. Na minha limite da linha de 1 centímetro aqui, meio com meio aqui, venho e colo também. De um lado e do outro, agora a gente fez ponta, né, pra segurar aqui esse fundo. Né, vou vir aqui, vou colocar no ponto número 5, que é meu ponto de acabamento, tá? E já vou costurar esse fundo aqui. Costura de beiradinha, ou seja, 2 a 3 milímetros de distância da borda. Nem vou trazer pra perto, porque é uma costurinha simples e básica que a gente já faz sempre. Vocês que acompanham o trabalho aqui do ateliê sabem que a costura de beiradinha aqui tá presente em todos os trabalhos. Na verdade é um pesponto de acabamento mais elegante, mais bonito, né? Eu passei muito tempo costurando com pé de máquina porque eu não conseguia fazer esse pesponto.
esse que eu falo aqui de beiradinha, não saía de jeito nenhum. Eu não conseguia fazer esse pesponto de maneira alguma. Então eu sempre fazia um pé de máquina. Quando alguém falava, assistia uma aula, que a professora ou o professor falava que era uma costura de beiradinha assim, eu não conseguia fazer. Então eu costurava com o pé de máquina. Aí a gente vai treinando e vai aperfeiçoando e com o tempo a gente consegue fazer direitinho. O processo do começo e do final. Corta a linha, tem aqui, ó, tá vendo? O pesponto feitinho aqui na beiradinha de um lado e do outro. Tem aqui minha caixinha de leite pronta. Agora não vou fechar a bolsa ainda, que agora a gente vai para o zíper. Não, a gente precisa fechar para colocar o zíper, né? Então já vamos fechar aqui as laterais para depois entrar esse zíper. Vocês vão entender direitinho, porque o modelo da bolsa, ela é diferentosa, essa bolsa, gente, é diferentona. Então a gente vai precisar costurar antes de colocar o zíper. Tá? Ajeitar aqui beiradinha com beiradinha, bem alinhadinho, tudo bem alinhado. O mais alinhado possível, né? Venho aqui com um pé de máquina, tá? E vou fechar no ponto número 3,5, que é o ponto de fechamento aqui. Eu trouxe essa no começo e no final. Viu que o barulho mudou? Acho que era aquele barulho era realmente do cetim. No começo e no final, fechei um lado, agora eu vou fechar o outro. Costurinha retinha, gente, sem segredo, super facinho, tá? Um pé de máquina. Feitinho aqui. Agora eu vou cortar e já vou fechar também a caixinha de leite. A gente já tem o forro e o corpo da bolsa costurados, ó. Rapidinho, 27 minutos de aula. Agora a gente vem, ó, encaixa a caixa de leite assim, ela faz desse jeito. Você vem aqui igualzinho na caixa de leite. Encaixa, pode abrir aqui essa costura se quiser abrir, ou pode virar ela para um lado ou para o outro. Tá? Bem retinho, ó. Só vou aqui ajeitar, vou colocar assim aqui na máquina para poder fechar, tá? Bem, ajeito tudo bem certinho. Vou virar a costura aqui para um lado, tá? Vou abrir e vou costurar aqui esse fundo, tá? Fazer o fechamento dele. Retrocesso do começo no final, com ponto 3,5. Você costura aqui dentro, tá? Aqui dentro do fundo, tá? Nesse lado daqui até aqui. Tá? Não precisa passar aqui por cima das duas bordinhas. Eu acho que não, deixa eu ver. Só fica fechadinho aqui certinho, tá? É só que essa parte aqui do fundo mesmo da bolsa que a gente costura. Aqui você vem, ajeita o lado de cá também, põe tudo no lugar, fica bem retinho, tá? Pra ficar bem certinho aqui. Já vem aqui um pé de máquina também. E já fecha essa costura aqui também. Essa costurinha feita, ó. Temos aqui fechadinho o fundo, né, da nossa bolsa. Agora eu vou desvirar. Vamos verificar se tá fechadinho mesmo, né? A gente fechou o fundo, nós vamos verificar, tá tudo certinho aqui. Tá certinho aqui. Aqui eu tenho o fundo da minha bolsa já costuradinho, ó, certinho, alinhadinho, bonitinho. Então, aí eu tenho aqui, essa parte, isso aqui já feito, né? Agora,
a gente pode... Eu esqueci de cortar o estruturador, eu acho que eu vou colar uma estrutura nesse fundo, tá? Tá lá no fundo, vou colocar um TNT 150, eu podia ter colado isso antes, eu esqueci de cortar a estrutura, na verdade, tá? Se você estiver assistindo o vídeo sem ter feito a bolsa, eu acho que ela tá até bem aqui, ela não tá molengona, não. Mas é bom colocar a estrutura, ainda mais que ela tem esse fundo assim, a gente colocar um TNT aqui, né? Eu me esqueci de cortar o TNT. Eu tinha essa ideia de cortar, o projeto tá cortado faz uns dias, e eu acabei me esquecendo do fato, né, de colocar o TNT. Então, acho que eu vou cortar e vou colar. É só cortar e colar. Eu vou passar cola spray e vou colocar ele no fundo da bolsa. Já mostro. Virei do avesso. E aqui onde eu falei pra vocês não fecharem, pode fechar, tá? Pode costurar de fora a fora, tudo. Não só aqui dentro, como eu tinha indicado, tá? Pode costurar tudo de fora a fora, porque o acabamento fica melhor. Ali lá de fora, senão as pontinhas do virado, elas aparecem, tá? Então... Aqui nesse caso dessa bolsinha aqui aparece. Então você pode costurar de fora a fora, tá? Pode fechar tudo. Passar aqui por cima na linha reta aqui. Passar aqui na linha reta que vem daqui da pontinha até a outra pontinha, tá? Pode costurar aqui tudo. Pronto, correção feita. Agora eu vou pegar o TNT que eu passei cola e vou colar nesse fundo, tá? Eu quero que ele fique coladinho. Coloquei o TNT, tá? Você pode cortar antes. 1 centímetro menor, que encaixe bem aqui dentro do espaço do virado mesmo, né? Fique bem coladinho, coloca uma cola bem... Eu que tô colocando depois, vou colocar cola permanente, mas pode ser reposicionável, pode ser o estruturador autoadesivo, tá? Também funciona bem aqui. Só pra fazer uma estruturinha nesse fundo pra não ficar tão mole, né? Esse sintético ele é 1.2, mas ele não é um sintético duro, assim, firme, né, rígido mesmo, assim, ele tem uma maleabilidade muito boa. Então, aqui tá com o meu fundo colado TNT, no fundo da bolsa colado TNT. Vamos, então, agora colocar o zíper, tá? Agora eu vou pegar o zíper, né, e vou posicionar. Agora, isso é uma parte muito importante da construção dessa bolsa. Vocês vão me ver fazendo assim, muito esse barulho, é porque tem cola na ponta dos dedos, né, me incomoda muito. Fica grudando, né? Agora, a gente vai pegar aqui lateral, a bolsa tá assim. Agora eu vou pegar aqui pique com pique. Vou fazer aqui assim e vou juntar as duas laterais nesse sentido. Ela vai ficar nessa posição aqui a bolsa, tá? Eu vou vir aqui, vou posicionar costura com costura, tá vendo? As costurinhas aqui laterais, alinhar, vou abrir, até abrir elas aqui, ó. Eu costurei até lá em cima mesmo, pra poder ficar mais fácil abrir, ó. Costurei aqui, ó, abri, juntei aqui costurinha, costurinha, com costura, né, seja meio com meio das laterais, né, vou colocar um clips aqui pra me ajudar a posicionar. Agora eu vou pegar uma régua e a caneta de sintético, peguei aqui a régua que eu tenho, ó, meus meios, e minha bolsa tá nesse formato aqui, tá, minha caixinha de leite tá assim, ela tá dobrada assim, né. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu pique do espelho, um pique do outro certinho aqui, meio dobradinho no meio certinho. Eu vou vir aqui da marca do pique, eu vou marcar 2 centímetros para dentro, tá? Mais uma marquinha aqui, 2 centímetros aqui, tá? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou marcar 2 centímetros aqui. Deixa eu segurar, apoiar ali pra me ajudar a marcar. Aí eu reforço 2 centímetros, tá? Fazer isso dos dois lados, tá? 2 centímetros aqui, né, onde eu vou marcar. Deixar a marquinha bem relevante para poder ficar fácil de visualizar. E aqui também 2 centímetros aqui da bordinha para dentro. Essa aqui é a minha canetinha de sintético, tá? Eu sempre acoplo aquela canetinha fininha no corpo de uma caneta que caiba direitinho. Essa daqui eu comprei em uma outra loja, mas a que eu compro na Personal, ela cabe numa caneta que tem... Eu esqueci o nome agora, né? Quando a gente aperta aqui faz clique, né? A ponta aparece quando a gente aperta aqui uma caneta, eu esqueci agora o nome desse mecanismo.
Essa daqui não coube, a de outra loja, então eu coloquei numa corpo de uma caneta que coube direitinho, então fica parecendo que eu tô usando a caneta azul, mas na verdade é a canetinha de sintético. Isso facilita muito o uso delas. Aí aqui tá marcado, né, porque é aqui que a gente vai posicionar o zíper, né. Então aqui eu vou passar com dupla face agora no zíper, tá? Passar no zíper pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Aqui tá o lado avesso do meu zíper. Eu vou vir. Eu vou colocar daqui do acabamento pra cá, tá? Só um pedaço, só um pedaço. Deixa eu medir aqui mais ou menos. Vai vir até aqui mais ou menos assim, onde a gente vai costurar. Deixa eu fazer uma marquinha de caneta, mais ou menos na mesma posição. Marquei aqui até onde vai costurar ali. E dentro desse espaço, eu vou colocar até um pouco mais pra frente aqui. Na borda, de um lado e do outro, eu vou colocar o dupla face pra me ajudar a fixar esse zíper lá, né, no corpo da bolsa. Tá? Vou colocar em tudo aqui, até em cima da cremalheira aqui, do zíper. O dupla face. De um lado e já vou colocar do outro também, que vai facilitar a vida. Pronto, gente. Fora a fora, aplicadinho. Aqui certinho, ó. Agora eu vou ver o lado certinho que eu vou aplicar o meu zíper. Então, agora eu viro a bolsa do lado direito. Vejo aqui certinho onde eu marquei 2 centímetros e vou marcar aqui do lado direito, de um lado. E já marco aqui também do outro. Já marco aqui onde a gente marcou, 2 centímetros, né? Já uso de base de lá. E já marco também aqui em cima, do lado de fora, onde a gente marcou aqui o limite de 2 centímetros, né? Tem a minha linha aqui. Eu tinha marcado do lado de dentro, mas é do lado de fora, né? Então vamos lá, aqui medir, vou desfazer o que eu fiz. Coloquei o dupla face do lado avesso, mas na verdade é do lado direito do zíper, né? Porque é direito da bolsa, tava indo tudo pelo lado do avesso, tava pensando tudo pelas avessas, por isso. É tudo do avesso, é tudo do lado direito, como a gente faz sempre. Centraliza a costura, bolsinha do mesmo jeito, viradinha assim, ó, pique do meio, marcação de 2 centímetros aqui e aqui. E aqui agora a gente acopla esse zíper, tá? Tá com dupla face aqui, do lado direito, que é direito do meu zíper, olhando pro direito da minha bolsa, né? Quando eu falo que às vezes o cérebro da gente buga, é isso aí que a gente chama de bugar o cérebro de vez em quando. Tá marcadinho aqui, então não tem mais medo de perder a minha medida. Vou pegar aqui a cremalheira do zíper e vou posicionar em cima da marquinha de 2 centímetros, tá? Vou vir até onde coloquei dupla face aqui, ó. Vou colar bem aqui, meu zíper aqui, chegando aqui em cima, ó, tá vendo? Direitinho aqui. Ó, vou colar aqui, tirar esse clips, né? Vou vir aqui, ó, bem aqui no meio, abrir bem aqui, deixar a costura bem aberta, ó. Puxar pra abrir bem, pra colar. Tá? Até onde veio dupla face aqui, tá? Aqui já tá coladinho, ó. Vou até colocar o clips aqui pra manter a costura aberta, pra eu não esquecer disso. Aqui esses aqui se desfizer, é só fixar aqui de novo. Já vou tirar, abrir esse zíper, né? E vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Já coloquei dupla face dos dois lados, né? Vou vir aqui na marca de 2 centímetros, mas eu vou verificando se tá tudo bem certinho mesmo, tá? Vou até deixar aqui assim, fechadinho, costura com costura, pra não correr o risco de errar isso aqui. Tá difícil de abrir. Ter posto um dupla face pra segurar isso aqui, aberto, né? Que facilita também. Aqui, ó.
Aqui eu tenho os dois lados, né, colocados já, né, direito aqui do meu zíper olhando pro direito da minha bolsa, né, agora a gente vem e costura aqui, né, vamos fazer a costura de meio pé de de um pé de máquina, tá, de um lado e do outro para poder pregar esse zíper. Tá, vou ver aqui pelo lado de fora. Vou vir aqui pelo lado de fora, tá? Com cuidado aqui do lado de baixo da bolsa, tá? Vou vir aqui assim, ó. Eu vou ver aqui onde está o limite dos 2 centímetros que a gente fez. A gente costura dos 2 centímetros que está marcado aqui no espelho pra frente, tá? Aí eu puxo aqui pra trás, deixo esse pedaço de lá, o zíper tá de lá bem pra trás, ponto 3,5. Costura simples, retinha, tá? Só pra pregar o zíper. Lembrando de abrir aqui, tá? A gente abre essa costura que tá aqui, que é o meio da bolsa, tá? Não costura com ela fechada não, pode abrir e costurar com ela aberta. Até chegar aqui na parte de... Aqui a gente cola bem, né? Costuradinho aqui, deixa eu enfilar esse pedacinho de zíper que sobrou aqui. Agora do outro lado a mesma coisa. Tô vendo como é que tá meu acabamento aqui do zíper, né, certinho, pra ficar bem retinho na marca dos 2 centímetros. A gente costura também. Parte de baixo lá pra trás. Abre a costura, lembra de abrir aqui a costura no meio. Aqui é um pesponto simples, pessoal, aqui é uma costura simples de fechamento. Tá? Sem nenhum segredo mesmo, assim, é só fechar, só abrir retinho assim, fechar. Deixa eu virar aqui assim. Opa, tem aqui a marca dos 2 centímetros, tá chegando aqui, ainda bem que eu me lembrei. Tá? A gente vem só até a marca que a gente fez de 2 centímetros, né, que é aqui, ó, tá vendo? Aí sobra, a gente vem até onde a gente fez marquinha de 2 centímetros aqui, tá? E aqui tá pregado o zíper já nessa direção certinha. A gente faz a limpeza, cortando as linhas, refilando sobras, a gente refila com a sobrinha maior que tiver, queima, tá? Sela aqui esse zíper, né? De um lado, do outro, ó, a gente costura bem, ó, já vou até aproveitar para juntar as pontinhas dele aqui. Já vou selar aqui também desse lado dele, ó, tá bem desfiadinho. Selando esse zíper, a gente queima as linhas, enfim, faz uma limpeza, né? Fazendo um corte das linhas que são maiores, queimando as pontinhas, tudo certinho, né? Então aqui tá, né, já posicionado o zíper. Agora a gente vai posicionar o forro, né, no corpo da bolsa para poder fazer o fechamento dela. Então eu esqueci de deixar uma abertura no forro. Então eu fechei ele primeiro, já fechei ele agora. Então aqui eu vesti direito da minha bolsa com o direito, olhando pro direito do meu forro, tá? Então eu vesti o forro do lado direito dele, né? Direito com direito. Vou alinhar aqui os meios, tá? Vamos pegar aquela pontinha do zíper que sobrou e colocar lá pra dentro, tá? Tá? Não pode fechar aqui junto, ela tem que ficar costurada direitinho aqui, tá? Deixar ela certinha lá pra dentro, ela tem que ficar bem lá. Meio com meio, tá? Vamos juntando aqui os piques, né? Que tem no forro, que tem aqui no corpo da bolsa. Ó. E não ter deixado aqui, ó, costura com costura lateral de um lado e do outro, tá? Pra ficar bem arrumadinho aqui. Ah, vou abrir as costuras, ficam abertas, né? Já estão abertas, não deixa fica abertinha pra não agregar camada. Ajusta bem lá pra dentro a bolsa, tá? Vai ajustando e a gente vai fazer o trabalho aqui de fato de ajuste
de tudo para ficar tudo no lugar, todos os meios batendo, tá? Que significa os meios aqui, dos espelhos, os meios aqui das laterais, né? Onde tá, pode colocar certinho na posição correta, tá? Pra poder fazer essa costura. E vou arrumar aqui, ó, vou alinhar, né, a bordinha com a bordinha, alinhando, prestando muita atenção no zíper, né, porque esse zíper a gente quer que ele fique certinho aqui, no lugar certinho, tudo costurado direitinho. Então, vou deixar beiradinha com beiradinha, bem alinhadinha, tá? Vamos clipando, pode clipar, porque é uma peça pequenininha, simples, mas a clipagem garante que a gente vai estar com tudo no lugar, né, tudo direitinho no lugar, sem o prejuízo aqui, ó, onde o zíper finaliza, trazer um pouquinho pra frente. Deixar esse acabamento de zíper aqui bem certinho, pra gente não ter prejuízo com ele. Eu só tô alinhando mesmo, pra gente poder fechar, né? Eu já juntei, primeiro alinhei os meios, né? E agora a gente vem e vamos lá costurando que tudo se encaixa direitinho aqui, tá? Agora é só costurar, pegar isso aqui assim, fechar. E aqui eu esqueci de deixar aberto, mas depois eu vou pegar o abridor de casas e abro um pedacinho, né? Aqui, entre aqui e aqui, na lateral da bolsa. Ou no fundo também, né? Mas acho que eu preferi abrir aqui na lateral mesmo, pra depois fechar. Fica mais fácil fechar aqui na lateral. Fica menos aparente do que o fundo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora é um fechamento simples, tá? A gente presta atenção onde tá cada parte do zíper, onde estão as coisas certinhas. Vou começar... Deixa eu ver de onde eu começo. Da parte que tá o acabamento do zíper, da parte de trás aqui. Você escolhe por onde você quer começar a sua costura. Vou só afastar os clipes. Eu vou começar daqui. Um pé de máquina aqui. Como qualquer fechamento de boca de bolsa que a gente está acostumado a fazer, tá? Aqui eu tô vindo devagar, aqui tá meus acabamentos de zíper certinho, então eu tô sentindo onde tá cada coisa, né? E a gente vai, por isso que eu clipei, porque a gente precisa ir virando. Então, se tiver tudo bem clipadinho, você tem certeza que não vai sair nada do lugar. Eu venho aqui bem na frente aí a costura. Aqui tem a cremalheira, se o seu zíper for de metal. A gente vem devagar, ó. Quando chegar nela aqui, a gente dá um ponto aqui assim na mão mesmo, né, para poder passar bem por ela. Passa aqui. Por isso que a gente coloca clips, né? Pra dar uma boa bailada aqui a bolsa, né? Ela dá uma boa bailadinha aqui na mão da gente, enquanto a gente vai fechando. Então dá pra você ficar tranquilo pra puxar pra um lado, puxar pro outro, sem desalinhar. Aqui eu tô chegando já no final, que é pequenininha, rapidinho. Eu vou trouxer essa quando eu comecei. Corto a minha linha, tá fechadinho aqui. Agora é só a gente vir, deixa eu cortar aqui, queimar a linha onde eu comecei e terminei. A gente vem agora, de um lado, queimar a linha do outro. Agora sim, agora eu venho, vou desvirar aqui.
Então aqui peguei a ferramenta de abrir casas, né? O abridor de casas aqui, tá? Vou vir aqui de qualquer lado, tá? Vou desfazer um pedacinho da costura. Antes de fazer essa costura, sabe o que eu vou fazer? Coisa que eu gosto de fazer, vou dar um retrocesso antes, tá? Bem aqui em cima, ó, da mesma costura, eu venho e vou dar um retrocesso antes. E aqui embaixo onde eu vou finalizar. Com muito cuidado, se você fizer isso, cuidado para não costurar a bolsa, o externo da bolsa. Tá? Eu vim aqui, ó, fiz um retrocesso aqui nesse lado e um retrocesso aqui embaixo. Que assim a minha costura não vai abrir toda, vai só daqui eu consigo controlar aqui a abertura. Tá? Aí depois é só fechar, como eu já tá habituado a fazer. Fechamento assim. Dá pra fazer um virado? Eu acho que dá, né? Eu não pensei no virado, mas eu acho que deve dar pra fazer um virado no forro. Cortar 1 centímetro maior, né? E fazer um virado pra poder fazer isso aqui. Eu vou abrir tudo até aqui e volto pra desvirar junto. E aqui já desfiz a costura, né, igual eu falei, com o retrocesso ali, fica com um espaço pequeno para poder desvirar a bolsa. Pode aquecer com secador, tem TNT agora aqui no fundo, né, mas vamos devagar desvirando que dá tudo certo, tá? Não é uma bolsa pequena, o sintético aqui é macio, né, se você estiver usando sintético, estiver fazendo muito frio na sua região, se você estiver usando sintético mais resistente um pouco, pode aquecer, tá? O secador é uma maravilha. Ele esquenta aqui, você consegue desvirar a peça super fácil, né? Facilita muito mais. Aqui eu não vou aquecer, porque a peça é pequenininha, eu acho que dá. E aqui tá fazendo calor, meu Deus. O forro que amassa mais, né? O TNT do cetim dublado, ele amassa bastante para desvirar. Aqui tá desviradinho a bolsa, tá? Desvirei, bem amassadinho, bem amassadinho aqui, né? Aqui tá a bolsa, né? Vamos desvirar direitinho aqui. Tem o espaço aqui, ó, a gente coloca a mão aqui dentro, né, do forro, ó. Ajeita aqui a caixinha de leite certinho. Eu prefiro abrir a lateral do que o fundo da bolsa. Então, o fundo já tá bem certinho e fica bem bonitinho, bem arrumadinho. Aí eu vou vir aqui. Se quiser fazer esse fechamento depois, acho que eu vou fazer ele depois com linha pink, tá? Pra não ficar uma linha preta, né? Que a minha linha é preta. Apesar de que meu bolso tá com linha preta, mas depois eu vou fazer esse fechamento com a linha pink pra ficar bem invisível, né? Por hora eu vou trazer pra dentro e fazer o acabamento. Colocar aqui pra dentro, né? Todo o forro, ó. A gente ajeita lá dentro direitinho, né? A gente vai ter que puxar isso aqui pra poder rebater, né? E vai ajustar aqui, né, a boca da bolsa, a costura vai ficar bem direitinho. A gente vai aqui, vamos ajeitando, deixando bem tudo no seu devido lugar, costura lateral com costura lateral, o fundo bem encaixadinho aqui no fundo. Aqui a gente colocou o TNT, é bom mesmo colocar o TNT. Eu não sei se eu falei o tamanho, o TNT eu cortei ele com, aqui dentro ficou 6, eu cortei 5 por 15, 5 por 15 pra colocar aqui, tá? Naquele pedaço que a gente fez o virado. É um pedacinho pequeno de TNT, se quiser colocar EVA, pode colocar, mas pra desvirar depois vai ser mais danoso, né? Melhor só o TNT, tá bom, a bolsinha pequenininha, não é pra grandes pesos ou coisa assim, então dá pra... Eu coloquei um bolso, mas esse bolso aqui, ele pode até funcionar. Mas ele vai ficar de lá nas laterais da minha bolsa, esse bolso. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, depois que a gente terminar de fechar, a gente vê
como é que fica tudo. Agora a gente vai ajeitar aqui a costura, ó, puxar bem, deixar bem arrumadinho, né? Ajeitar bonitinho assim, ó, puxar bem pra baixo, né? Abrir bem assim, ó, deixar bem ajeitadinho, que agora a gente vai rebater, a gente vai fechar essa costura aqui numa costura de um pesponto de beiradinha, né? O famoso pesponto de beiradinha que eu faço aqui sempre. A gente vai fazer esse pesponto aqui na boca da bolsa pra fechar, né? Pra dar o acabamento aqui. Então esse forro vai ficar saindo, sobressaltado aqui, a gente não quer esse tipo de coisa. Já arrumei aqui a boca da bolsa aqui na máquina, tá? Vou fazer uma costura, um pesponto aqui de acabamento no ponto número 5, tá? Que eu vou começar daqui, né? E vou vir até acabar aqui então eu vou começar pela frente ainda da bolsa, tá? Frente não, pela lateral dela, né? Aqui eu venho, ó, arrumo certinho um pesponto de uns 3 milímetros, tá? 2 a 3 milímetros de distância. Vou dar um ponto e um retrocesso. Agora aqui eu vou ajeitando esse cetim, tá? Eu vou puxando ele aqui pra baixo, tá? Vou ajeitando bem aqui onde eu vou costurar e venho costurando aqui. Aqui eu tenho a cremalheira, eu venho devagar aqui, ó, passar por ela. Chegou, bateu aqui nela, nem vai, vou ter que ir um pouquinho mais pra frente. Isso, pra poder passar. Venho aqui. Tá? Aqui eu venho, a gente vai trazendo devagar, tá? Ajeitando o forro lá pra dentro, puxa esse forro lá pra dentro, deixa ele bem esticadinho, arrumadinho. Aqui a gente vai ajeitando e vai fazendo esse pesponto. Aqui tá aquele final de zíper, né? Eu venho aqui, ó, já seguro ele pra lá, pra ele poder passar aqui tranquilo, né? Minha costura passar aqui tranquila. Opa, eu segurando, esqueci, tô olhando, os dois estão tão juntinhos aqui que eu tô olhando pra eu vou de cá esquecendo de lá, mas tá tudo certinho aqui. Ele já tá bem posicionado, ele já não chega a ficar fora do lugar. Já vem, já trago uma boa parte da bolsa pra cá. Já ajeito esse forro, já vou puxando ele aqui, ó, certinho pro lugar. Chegando no final já, né? Vou puxando aqui meu forro de novo, mais um pouco, chegando aqui na cremalheira, dá um pontinho aqui, que dá mais um, vou passar por ela, ela entorta um pouquinho a minha costura. Cheguei aqui no meu primeiro ponto, vou dar um retrocesso, um ponto pra frente, corto a linha, venho aqui, faço os cortes aqui, fazer a limpeza, né, que eu chamo de limpeza, cortar a linha, essa vem, corta bem rentezinho, vem, sabe, bem rentezinho aqui. Queimo essa sobra de linha aqui, de um lado, com muito cuidado no cetim queimo do outro, tá? Tem um pesponto bem fininho aqui de acabamento, ó.
Ver se tá tudo ok aqui. Tá a costura bem de bordinha, mas tá tudo certinho. Venho aqui. Passar o meu cursor. Deixa eu verificar porque ele tem que entrar na mesma altura, ó. Seu pesponto aqui de acabamento da bolsa pode passar uns 3, 4 milímetros, tá? Aqui é o meu, deixa eu ver se vai fechar certinho. Deixando no lugar certinho já tá bom. Aqui, passei, né? Tá aqui certinho o meu zíper. Né, que ele vai ficar assim mesmo, né? Que ele tá pra lá e pra cá, que a gente vai colocar um acabamento, né, nesse zíper. Depois de fazer aqui, eu vou colar e fazer um acabamentozinho nele, que ele vai ficar lá pra dentro, né, da minha bolsa, aqui dentro, tá? Aqui tem a abertura, encontra direitinho, aqui tem a aberturazinha aqui, nossa, né? Então, agora, esse daqui é a pegada dessa bolsa, né? Você vai agora colocar, ela vai abaixar aqui no meio, tá? Ela vai abaixar. E agora a gente vai acoplar a alça aqui e aqui. Eu vou colocar um dupla face pra colar esse zíper e volto pra gente poder fazer o acabamento da alça. O que eu faço de acabamento é isso aqui, ó. Eu venho aqui, coloco dupla face, tá vendo? Venho, ó. Sai aqui essa película, né? Tiro a película, viro um lado do zíper, tá? Coloco outro pedacinho de dupla face aqui por cima, ó, do zíper que eu virei. Venho e fecho a outra ponta, tá? Você pode fazer isso costurando também, juntando as duas beiradinhas do zíper, ou costurando de um ladinho e do outro pra ficar mais fininho, né? Que eu faço isso daqui. Agora eu pego um pedacinho, depois eu vou pegar um pedacinho de sintético, você pega, coloca aqui. Pode colar com tack bond, um acabamento, sabe? Pode fazer tipo um quadradinho assim, desvira, rebate bonitinho, coloca tack bond, coloca aqui. Você pode colocar um terminal de zíper, o que você tiver pra fazer o acabamento que você tá habituado a fazer. Se não quiser fazer coladinho assim, quiser colocar só aquele que você costura na frente, depois desvira, rebate. Fecha as laterais, fica um acabamento. O que interessa é que você faça um acabamento aqui nesse zíper. Aqui eu só vou colar uma pontinha de sintético. Sua bolsinha tá aqui, ó, tá vendo? Você olha assim, o zíper, ele tá onduladinho aqui, mas quando você abaixa, ele assenta e ele fica retinho, tá? Então, aqui, a gente vai ter esse meio com esse meio, né, que é a parte aqui. Aqui vai ficar acoplado as alças, tá? E assim vai ficar a bolsa. Ela é assim, ela abre assim, tá? É uma bolsa diferentinha, né? Bom, agora eu tenho que pensar, igual eu falei, essa daqui é a minha alça de montana, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra eu poder ver. Pensar como é que eu vou acoplar. Acho que eu vou abrir um pedacinho dela aqui, ó. Aqui ela tá já colada, costurada, eu vou abrir um pedaço. Vou acoplar aqui, como é montana, ela tem o acabamento no corte a fio. Então, eu vou colocar um lado ou outro e vou colocar um rebite, tá? Desse lado. E esse lado aqui, eu pensei em colocar essa alça com... Aqui tá colado com dupla face, né? Colocar essa alça com a fivela, né? A fivela vem aqui pra fora, essa partezinha aqui que eu falei pra vocês, ó. Que o acabamento fica pelo lado de dentro. Você costura uma fitinha de qualquer... De sintético de corte a fio, que eu fiz montando amarelo. Tá? E coloquei assim para dentro, ó. Essa é a parte que você costura e desvira, fica pra dentro, depois você acopla isso aqui na bolsa, né? E fica com o acabamento certinho, tá? Pensei em acoplar isso aqui, né? Isso vai me dar um trabalhinho aqui, tem que ter a distância certinha de 2 centímetros, então tá bem justinho aqui. Pra eu poder mostrar pra vocês. Aqui é mais dificinho mesmo, deixa eu fazer assim. Esse dupla face aqui vai me atrapalhar agora, vai ajudar depois. Eu posso abrir aqui, pra eu não abrir esse zíper, né, porque já tá fechado direitinho aqui. Ó, tá vendo? Ela foi lá pra dentro. Eu escolho a altura que eu quero colocar, tá? Vou vir aqui e vou colocar o meu rebite, né? Pra isso eu vou ter que abrir esse zíper e depois colocar de novo, tá? Mas não tem problema. Eu venho aqui e vou colocar cola tack bond no tirante,
tá? E aqui eu vou colocar 2 rebites, tá? Pode ser 1 ou 2 rebites aqui, tá? E desse lado de cá vou fazer igual eu falei pra vocês e mostro pra trazer e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Bom, então aqui tá o resultado, tá? Aqui a minha alça, essa daqui era uma alça pronta, né? Que eu já tinha pronta, por isso que eu não fiz aqui junto com vocês, né? Pra aproveitar, ela era bem bonitinha, tem um acabamento bonitinho, a fivela, então eu quis usar. Aqui ainda tava aberto, deu pra colocar aqui dentro, ó, colocar um rebite, colar, colocar o rebite, né? E aqui também, essa daqui como não deu pra abrir, por conta da cola de contato, né, que tinha na alça. Então aqui eu só vi, cortei, refilei ela direitinho, bem arrumadinha, coloquei 2 rebitezinhos aqui, né, que aqui é a parte de trás da bolsa. Mas tá vendo, ela fica bem arrumadinha. E aqui é a parte da frente com a fivela, aqui assim. Então essa daqui é o resultado da bolsa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa alça, né, eu quero colocar mais, porque aqui a gente fez uma alça, eu peguei uma alça que tava pronta. Você pode usar uma alça de montana, 2 vezes cortar, não precisa ter fivela, você pode só vir acoplar ela aberta, né, igual eu fiz com esse daqui, abre ela aqui, vem, faz a costurinha aqui fechando, ou cola e coloca um rebite. Você pode usar, ver que a abertura que a gente tem aqui é de 2 centímetros que ficou aqui, né? 2 centímetros de abertura aqui, ó, né, que eu tenho aqui pra acoplar uma alça. Então, você pode colocar aqui também um tirantezinho, alguma coisinha, colocar uma alça mais larga. A alça fica à sua escolha, pode ser de montana, pode ser do próprio sintético, faz uma alça de 2 centímetros, tá? Ela não precisa ter necessariamente uma fivela, ela pode ser só uma alça de mão, né, que se a bolsa você vai carregar ela pendurada aqui, né? Então, pode ser assim, você pode colocar botão de pressão para fechar essa alça, também cabe um botão de pressão, né, que fecha aqui, ó. Ela vai ficar bem fechadinha assim, não tem necessidade, mas fica a critério de cada um, tá? No geral, ela é uma bolsinha bem bonitinha, ela fica até chiquitosinha essa bolsa. Aí você vem, coloca a sua etiqueta, não esqueci das etiquetas, a minha mania de não colocar etiqueta na hora que eu tô costurando, acabou me fazendo esquecer de falar pra vocês, posiciona a etiqueta, né? Mas quem já tá habituado, geralmente já coloca a etiqueta nos espelhos, na altura da posição que vocês gostarem, né? Então é isso aí, ó, muito fofa, o acabamento impecável, uma gracinha de bolsa, fácil de fazer, rápida, tá? Eu amei a alça de montana, eu amei essa alcinha. Se quiser fazer assim com a fivelinha, ficar com dúvida, manda mensagem no Instagram, tá? Que eu te respondo direitinho. Se não, ó, essa daqui assim, tá vendo? Ela fica bem bonitinha, fechamento, abertura e fechamento super fácil, né? Se vem, ó, tá o bolso aqui na parte de dentro da bolsa, tem o bolsinho aqui, dá pra colocar as coisas, vem, o acabamento tá lá dentro de alça, aí você vem, segura aqui. Esse daqui é um zíper de metal, ele é mais chato de fechar mesmo. Aí você vem, ó, fecha aqui, né, vem, arruma direitinho, é uma bolsinha super fofa, pequenininha, prática, tá? Você pode fazer ela do tamanho que você quiser fazer. Modificar o que você quiser modificar, você pode deixar essa, pra aumentar essa abertura, você pode deixar mais que 2 centímetros, né? Porque a gente deixou 2 centímetros de cada lado, pode deixar 3 centímetros, vai ficar com a abertura de 6, você vai ficar aqui com 3 centímetros, no lugar de 2, vai dar pra colocar uma alça mais larga, tá? Até que é o seu critério, pra mim é de 2 centímetros, ó, coube direitinho pra essa proposta aqui de bolsa. Espero que vocês tenham gostado do projeto, é super fácil, usa pouco material. E é uma gracinha de bolsa, bem diferente. Espero que tenham gostado novamente, né? Falando de novo, espero que tenham gostado. E até a próxima aula.